Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos agora terminar a nossa história do Príncipe e a Taça de Veneno e depois a gente reflete um pouco em cima dela que nem a gente fez na primeira metade, tá bom? Crianças, vamos terminar a nossa história? O que será que aconteceu com o filho do rei, com o príncipe? Vamos descobrir? No caminho para a cidade, o príncipe e seus amigos pararam em um lago. O príncipe olhou para aquela linda água, calma e azul, mas enquanto ele olhava para a água, algo estranho aconteceu. Em sua mente, ele viu uma grande taça cheia de um líquido escuro e sombrio. Ele sabia que era a taça de veneno que seu pai havia ordenado que bebesse. O príncipe fechou os olhos e chacoalhou a cabeça para tirar a imagem daquela terrível taça na sua mente. Por um segundo, ele pensou em desistir, mas se lembrou da ordem do rei. Ele tinha que ir até a cidade do homem. Ele sabia que era lá que o veneno estava. Quando o príncipe e seus amigos chegaram até a cidade, eles viram que aquele lugar era horrível. As ruas eram escuras e cheias de lama e de lixo. Muitas casas estavam destruídas e as pessoas eram antipáticas e desconfiadas. Alguém percebeu que o príncipe era o filho do rei da vida. Como elas não amavam mais o rei, começaram a tratar o príncipe muito mal. Elas o amaldiçoaram, cuspiram e zombaram dele. Algumas pessoas até mesmo o atingiram com pedras e bateram nele enquanto ele passava. O príncipe tremeu de medo e começou a suar. Ele amava o pai, mas não podia deixar de imaginar se existia uma outra maneira de o povo ser curado. Ele ficou pensando se tinha mesmo que beber aquele veneno. Ele lembrou da taça de ouro que carregava e disse a si mesmo: "Eu não queria ter que beber dessa taça." Enquanto o príncipe lutava com seu medo, ele se lembrou das palavras de seu pai: "Você precisa beber da taça. É o único meio de curar o povo." Mais do que qualquer coisa, o príncipe queria agradar ao rei. Então, ali mesmo, ele decidiu que não voltaria atrás, mas beberia o veneno conforme seu pai havia lhe pedido, independentemente da dor e do sofrimento que isso pudesse lhe causar. Os amigos do príncipe também ficaram com muito medo, e conforme a multidão irada se juntava ao redor deles, um por um, todos eles fugiram. Em pouco tempo, o príncipe estava totalmente sozinho no meio daquelas pessoas iradas, mas ele continuou procurando pela fonte cheia de veneno. Finalmente, o príncipe chegou à praça principal. No centro da praça estava a fonte. Próximo à fonte estava um homem vestindo uma capa escura. Era o arqui-inimigo do rei. Aquele que havia convencido as pessoas a beberem da fonte que estava no parque. O príncipe se aproximou da fonte. Sem dizer uma palavra, ele pegou a taça de ouro que seu pai havia lhe dado e estendeu ao homem. Com um sorriso cruel, o homem encheu a taça do príncipe com a água da fonte e a entregou de volta ao príncipe. As pessoas iradas da cidade reuniram-se ao redor da fonte para ver o que aconteceria. O príncipe olhou para o veneno que enchia a taça. Era escuro, sombrio e cheirava mal. Ele estava aterrorizado e com nojo daquilo. Ele sabia que o veneno mataria, mas ao olhar para os rostos irados do povo ao seu redor, ele se lembrou que os corações de pedra seriam curados se ele bebesse da taça. Ele encostou os lábios na borda da taça e começou a beber. O veneno tinha um gosto amargo. Ele queria cuspi-lo, mas havia prometido ao pai que beberia tudo. O veneno queimava sua garganta, mas ele continuou a engolir. Ele bebeu tudo, até a última gota. Quando já tinha bebido todo o veneno, o príncipe curvou a cabeça, fechou os olhos e morreu. Ele caiu no chão, ao lado da fonte. Ao cair, o homem da capa escura riu de alegria, porque achou que havia matado o filho do rei, e todo o povo deu um grande grito de vitória.
Logo depois, outra pessoa chegou à praça. Era um homem que usava uma capa branca e brilhante, tão brilhante que ninguém podia olhar para ela. Conforme ele andava, o chão tremia. Quando ele se aproximou da fonte, o homem da capa escura parou de rir. Em desespero, ele tentou proteger os olhos da luminosidade que vinha da capa do homem, mas era impossível. Ele começou a fugir e, enquanto ele corria, gritava: "O rei da vida está aqui! Fujam se vocês quiserem viver!" Todas as pessoas fugiram, escondendo-se nos becos e nas entradas ao redor da praça. O rei parou ao lado do corpo do príncipe. Ajoelhando-se, ele tocou em seu filho. Quando fez isso, o príncipe abriu os olhos. Ele estava vivo novamente. O rei da vida havia trazido o príncipe de volta à vida. Naquele momento, o líquido que jogava da fonte mudou. Não era mais um veneno escuro e sombrio. Agora era uma água linda, cristalina e doce. O veneno logo sumiu e a água encheu a fonte. A água brilhava com a luz do sol e tilintava alegremente ao cair da fonte. Seu doce e fresco perfume enchia a praça. A água parecia ter vida. O príncipe se levantou e pegou a taça de ouro. Indo em direção à fonte, ergueu a taça e a encheu por completo com a água que caía da fonte. Então, ele se voltou para as pessoas e ofereceu a taça a elas. "Se alguém tiver sede, venha a mim e beba", disse ele. E o vento parecia carregar as suas palavras pela praça, até as pessoas que lhe assistiam da sombra. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Os corações das pessoas começaram a mudar, voltando a ser calorosos e gentis. Os corações de algumas pessoas permaneceram duros e frios, mas por toda a praça os corações de homens e mulheres, meninos e meninas, idosos e crianças, comerciantes ricos e trabalhadores pobres foram transformados. Lentamente e cheios de temor, aqueles com corações transformados começaram a se aproximar da fonte. Eles sempre se sentiram repelidos pelo horrível veneno, mas o príncipe e a água que ele oferecia pareciam tão magníficos que eles não puderam se conter. Finalmente, um garotinho se aproximou do príncipe e timidamente pegou a taça. Ele tomou um pequeno gole da água. As pessoas assistiram atenciosamente. Mas nada de terrível aconteceu. Ao contrário, o garotinho simplesmente olhou para o rei e o príncipe com amor e gratidão. Ele havia sido ensinado a odiá-los, mas agora aquele ódio não existia mais. Vendo que nada ruim havia acontecido ao garoto após beber da taça, muitas pessoas rapidamente seguiram o seu exemplo. Elas não queriam mais fugir e se esconder do rei. Ao invés disso, elas beberam da taça de ouro. E todos que bebiam dela louvavam ao rei e ao príncipe por tê-los curado. Elas viram que o terrível veneno que o príncipe havia bebido era um remédio maravilhoso para eles. Apesar de ter um gosto horrível para o príncipe e tê-lo matado, o veneno havia curado os corações de pedra do povo. Depois disso, as pessoas voltaram a visitar alegremente o parque onde elas se regozijavam em andar com o rei da vida e com o príncipe que as havia restaurado de volta à vida. Vovô se inclinou para Belinha e disse: "Belinha, eu quero que você se lembre de que ficamos doentes por causa do pecado. Por isso, o remédio que nos deixa melhor geralmente é feio e tem um gosto ruim. Mas o príncipe teve que beber algo muito pior, para que seu povo pudesse ser curado das consequências de sua desobediência. Sempre que você tomar um remédio amargo, eu quero que você se lembre da história do príncipe e da taça de veneno." "Eu vou lembrar, vovô", Belinha prometeu. "E sabe o que mais? Conheço outro príncipe que morreu pelo seu povo." "É mesmo?", vovô perguntou com brilho nos olhos. Muito legal essa história do príncipe e da taça de veneno, né, crianças? E muito melhor a forma como ela termina do que a forma como ela começa. E pensando um pouco nessa história, eu quero ler um texto com vocês.
É o texto que está em Romanos, no capítulo 4, versos 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. A história que a gente ouviu, a história do príncipe, é igual à nossa história que nem eu falei no outro vídeo. Por causa do nosso pecado, nós fomos afastados de Deus. Nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele tinha um plano, e o plano dele foi Jesus Cristo. E como diz o texto que a gente leu, o Senhor Jesus, Ele morreu em nosso lugar por causa das nossas transgressões, isto é, do nosso pecado, por causa de tudo de errado que a gente já fez, por causa de tudo de errado que a gente ainda vai fazer, por causa do pecado que está em nós, Jesus morreu na cruz. Mas Ele também ressuscitou, e Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que significa? Significa que agora nós somos considerados por Deus justos, sem pecado, perdoados por causa daquilo que Jesus fez. E como diz o texto, nós agora temos paz com Deus, que nem as pessoas da história, por causa do sacrifício do Filho do Rei, elas agora podiam voltar para perto do Rei. Elas podiam amar o Rei, elas podiam estar em paz com o Rei. E é a mesma coisa com a gente. Os nossos pecados nos afastam de Deus, mas por meio de Cristo, Jesus, nós temos paz com Deus e podemos estar perto dele de novo. No último vídeo eu pedi para vocês pensarem sobre os pecados de vocês. Agora eu peço que vocês pensem sobre aquilo que Jesus fez por vocês e tenham fé que por meio dele os pecados de vocês são perdoados e vocês têm paz com Deus. Depois tenham um tempo de oração com os pais de vocês de novo ou com os adultos que estiverem com vocês e que Deus abençoe muito vocês, crianças. Até a próxima.